Meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Dario Coni, eu sou coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sou da reserva. E eu sempre fui um cara muito disciplinado, eu sempre fui um cara muito cumpridor do nosso regulamento interno, sempre respeitei as autoridades hierarquicamente superiores a mim, assim como também sempre respeitei os meus subordinados. E eu espero nunca ter que agir diferente. Mas não posso ficar calado, não posso me calar. No momento que eu recebo uma notícia e estudei a notícia, procurei saber da imprensa, já que a moda agora é falar em fake news, e eu procurei ler sobre essa portaria do Comando Logístico do Exército, que será publicada amanhã no Diário Oficial, portaria 224. E essa portaria, dentro de todo o respeito que eu tenho ao Exército Brasileiro, porque tenho muitos amigos no Exército Brasileiro, inclusive como capitão da Polícia Militar, eu tenho a medalha do pacificador do Exército, que ganhei como capitão por atuar como capitão no batalhão de polícia de choque, naquele evento que houve em Volta Redonda. Então, meus amigos, falo com todo respeito, mas não consigo engolir a grande besteira que o nosso exército está fazendo e boto a culpa no comandante do exército, porque tudo que acontece, tudo que é feito pelo exército, a atribuição cai em cima do chefe, do líder. Então, eu atribuo a culpa ao atual comandante do Exército Brasileiro, General Tomás. Então, as minhas palavras serão para o General Tomás. Com todo respeito, General Tomás, eu discordo plenamente dessa portaria. Discordo com conhecimento de causa, porque eu sou coronel da Polícia Militar e nunca estive atrás de uma mesa. Sempre participei das operações. Talvez eu seja o único coronel full na PM que tenha sido ferido em serviço. Eu, como comandante do batalhão de Copacabana, fui atingido com um tiro durante uma operação na perna. Então, General Tomás, o comando do Exército, eu repudio completamente essa portaria 224 e que eu vou ler para os senhores que não sabem que portaria é essa, principalmente para os meus companheiros policiais militares da ativa e da reserva, porque realmente essa portaria é um absurdo. Eu falo, é um absurdo e falo com conhecimento de causa, porque eu não sou e não fui um oficial da Polícia Militar de gabinete, de mesa e cadeira. Sempre trabalhei na rua. Tenho cursos que sempre me colocaram para trabalhar na rua, junto com o soldado, com o cabo do sargento, com os demais oficiais. A portaria, ela restringe a compra de arma por policiais militares da reserva. E eu gostaria de lembrar aos senhores que o policial militar, mesmo na reserva, ele não deixou de ser um policial militar. E por ele ser um policial militar, ele tem que atuar. Ele tem que atuar diante de um crime. E muitos dos nossos companheiros, não só da ativa como da reserva, morrem por serem policiais militares. Morrem covardemente porque o bandido encontra a carteira do policial militar de posse dele e matam o policial. Então, senhores comandantes do Exército, é um absurdo, é um escárnio essa portaria que eu vou ler para os senhores, principalmente para aqueles que não sabem o que é a portaria 224 do Comando Logístico do Exército. Volto a dizer, me desculpem os meus amigos do Exército, mas é uma vergonha essa portaria ser publicada e diz o seguinte: portaria 224 do Comando Logístico do Exército, e tem a mão também
do ministro da Justiça, Lewandowski, que é um sujeito que não tem um pingo de dignidade, é um desarmamentista, que sempre esteve rodeado de seguranças, ele e a família dele. Então ele não sabe qual é a realidade das ruas, ele não sabe o que é um policial militar andar num ônibus, andar num carro e ser reconhecido como policial militar. E quando esse policial não age, ele passa a ser tido como um covarde. A portaria diz o seguinte, portaria 224 do Comando Logístico do Exército. O Comando do Exército informa que após tratativas com membros dos poderes executivo e judiciário, que poder executivo? Lula, PT, esquerda, poder judiciário, Lewandowski, o Flávio Dino, Alexandre de Moraes, encaminhou para publicação em Diário Oficial da União a portaria número 224 do COLOG, de 17 de maio de 24, que altera a portaria número 167. E ela diz o seguinte, vou para reduzir o tempo. Regulamenta a aquisição de armas de fogo e munições por integrantes das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. As principais alterações são os integrantes das polícias militares e corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República poderão adquirir, quando em serviço ativo, até 4 armas de fogo, das quais 2 até poderão ser de uso restrito. Dentre as armas de uso restrito, poderá adquirir até uma arma portátil longa, a tal da calibre 12, ou de alma raiada, calibre até 1.750 joules. Isso é uma característica das armas. Os integrantes das referidas instituições, quando na inatividade, agora eu me pego, poderão adquirir até 2 armas de fogo de uso permitido. Ou seja, com essa portaria aqui, eles querem que o policial da reserva, o inativo, tenha apenas um revolvinho 38 e uma pistola 380. Isso é covardia. Isso é covardia do Exército, que nunca atuou com uma arma de fogo. Estão se preparando há anos para uma guerra que não virá nunca. E quando o povo, a sociedade, precisa que o Exército entre em guerra para combater o comunismo, acontece o que aconteceu no fim do ano retrasado. Então, eu tenho ojeriza em ler esse documento aqui. Longe de querer faltar com respeito, mas os senhores do Exército, o senhor, General Tomás, o senhor não sabe o que é dar tiro, o senhor não sabe o que é receber tiro, o senhor não sabe o que é ver um companheiro ser atingido com um tiro na cabeça ao seu lado, porque o senhor nunca foi para a rua, o senhor não sabe o que é uma guerra. Então eu lamento profundamente, com todo respeito, general, o senhor está errado, o senhor está errado. O senhor tem que aprender a ser general. Ou então passe pelo menos a ser o que é um coronel do Exército, um coronel da PM, um tenente-coronel da PM. É revoltante essa portaria que será publicada amanhã. E aos meus companheiros policiais militares da ativa e da inatividade, repudiem essa portaria. Por quê? Porque nós conhecemos o que é guerra. A nossa guerra é diária. A nossa guerra é 24 horas. Os nossos policiais morrem 24 horas por dia, sejam homens, sejam mulheres, enquanto o Exército Brasileiro não faz nada. Se prepara para uma guerra que não vai vir nunca. E quando ela chegar, não estarão preparados para uma guerra. É o que a gente está vendo, principalmente no Norte e no Nordeste. Então, General Tomás, o meu recado como Coronel Coni, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, respeitosamente, eu posso dizer para o senhor, posso dizer para Vossa Excelência, o senhor está errado. O senhor está errado em aceitar uma portaria, assinar uma portaria, que o senhor não conhece o que é guerra. Nós, policiais militares, sabemos o que é uma guerra. Me desculpe ter exaltado os meus amigos, me desculpe ficar um pouco exaltado, mas eu tive um pai coronel da PM,
que foi morto com 7 tiros na porta de casa, lavando o carro. Eu, como coronel, tomei um tiro na perna, combatendo a marginalidade, o bandidismo, o tráfico de drogas no Morro Pavãozinho. E o senhor general Tomás nunca iria tomar um tiro, porque o senhor foge da guerra e o senhor não está preparado para uma guerra. E assinar uma portaria dessa, eu posso dizer, é um absurdo, lamento muito, mas a sua hora vai chegar, a sua vergonha vai aparecer e o senhor vai se arrepender de tudo que o senhor está fazendo, principalmente contra os policiais militares da ativa e mais ainda, nós policiais militares inativos que lutamos 24 horas porque nós temos uma carteira escrito Polícia Militar. Nós enfrentamos a guerra. Desculpe mais uma vez, mas não dá para engolir isso. Uma boa noite a todos.